Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Nossos recados. Dia da palestra musical do Vansan, que mudou, né, de data. E agora vai ser no próximo dia 15 do mês 8, né, desse mês. No sábado às 19h30. Então, o próximo dia 15. Estão todos convidados. A campanha do alimento, solicitamos a doação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinha de trigo e outras. Aqueles que puderem nos ajudar, nós agradecemos desde já. Esses alimentos são para montar cestas básicas que são doadas a famílias carentes que são cadastradas na nossa casa. Campanha da fralda descartável infantil, né? Solicitamos também essas fraldas tamanho infantil, né? Para que a gente possa fazer um enxoval que será doado para crianças carentes. Agradecemos também a colaboração de todos. Vamos agora fazer uma prece, fechar um pouquinho os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. Agradecer pela oportunidade desta noite, da nossa reunião, da nossa união, que nós possamos através da nossa transformação moral, mudar a nossa existência, a nossa vida e a vida dos nossos irmãos que convivem conosco em todo o planeta. Que Jesus nos dê força e coragem para fugir das nossas maldades, das nossas fraquezas e nos tornarmos criaturas cada dia melhores. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu vou falar de um tema hoje que todo mundo gosta, assim, é uma coisa muito conhecido, né? As pessoas, é um dos temas que a humanidade assim mais aprecia falar, que é sobre a morte. Acho que não, né? Acho que a maioria, na verdade, não aprecia muito, não. Mas é isso mesmo, a morte, né? A morte, será que a morte existe da forma que se pensa? Como é que se dá a morte? Todos nós, a humanidade, em todo o tempo que teve na Terra, sempre soube que você nasce, que você vive e que você morre. É o processo natural da existência no planeta Terra, todas as coisas que nascem, morrem, né? Essa é uma questão fundamental, não há como fugir. Ninguém, absolutamente ninguém, vive eternamente no corpo físico, aqui, nesse planeta. Todos nós passamos um tempo determinado aqui, né? Seja um longo tempo, seja um pequeno tempo, tudo sempre de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, cada dia que passamos no planeta Terra é porque precisamos passar esse dia e devemos cultivar, né, o nosso corpo, a nossa saúde, para que esses dias se prolonguem, mas com a certeza de que um dia nós vamos deixar esse planeta. Ok? Isso é capital, não tem jeito. Agora, o que acontece depois da morte? Essa é a grande questão. Quando se fala da morte, muitas pessoas, segundo esse livro aqui, Céu e Inferno, a Justiça Divina, de Allan Kardec, muitas pessoas temem a morte por desconhecer o que acontece no momento da morte, né? O que realmente acontece. Se você sente dores, se você não sente, se você sente medo, né? Como é que se dá esse processo da morte, da transição, que também é um outro tema que tem aqui, chamado a transição. Ou seja, a mudança do corpo físico para o corpo espiritual, como acontece. E por esse motivo, sendo desconhecido,
da maioria das pessoas, por isso as pessoas cultivam e se apegam de uma forma tão grande à vida, de uma forma que muitos nem imaginam que vão morrer. Algumas criaturas estão no nosso planeta e eles se imaginam eternos, né? Mas a gente sabe que eterno é o espírito e não o corpo. Então, primeiro, sobre o momento da transição, a morte, né? A morte, o sofrimento ou a tranquilidade no momento da morte vai depender, evidentemente, da forma, né? Do momento. Então, existem mortes que são bruscas, que a pessoa ela passa por um acidente muito grave, por alguma coisa, e evidentemente que nesse momento, ela vai sentir dores, né? As chamadas dores da agonia, do momento, onde o corpo luta desesperadamente para sobreviver, mas não sendo mais possível, há o rompimento das células e aí então a morte acontece. Para a ciência, a morte é apenas o final de um corpo, né? Para a ciência diz o seguinte, morreu, acabou, o que acontece com essa criatura? Os órgãos dela pararam de funcionar, por isso aconteceu a morte. A morte comprovada pela ciência é a morte encefálica, a morte do cérebro. O cérebro parou, você está morto. A ciência chega até esse ponto, não ultrapassa isso. As religiões, algumas tentam ir mais fundo. Elas vão, então, deixam a parte científica, o corpo, e passam, então, a falar sobre o espírito. Só que a maioria diz apenas de forma, direta. O fulano era bom, provavelmente foi para o céu. Foi recebido pelos anjos de Deus. O fulano era ruim, foi para o inferno, certamente. Então, as alternativas, segundo o limite do conhecimento das religiões, as religiões da massa de hoje em dia, evidentemente que chega nisso. Então, é um espírito, sabem-se que não é o fim. Então, já é alguma coisa. Se sabe que morrer não é o fim, é apenas uma passagem de uma vida para outra. Isso, qualquer religião leva as criaturas a esse entendimento, mas não fala para essas criaturas o que acontece, porque aí falta então uma chave que ligue a ciência, e o espírito. Então essa chave, quem nos traz claramente é a doutrina espírita. Nenhuma outra religião, doutrina, fala de forma tão direta e explicada sobre a questão da morte quanto a doutrina espírita através dos livros de Kardec. Nenhuma outra religião diz assim de forma. Conta, e por que isso? Por que se dá isso? Porque a doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, esses três pilares, ela vai mais fundo. De que forma? Algumas pessoas dizem assim, eu não sei se a morte é boa porque ninguém nunca veio para falar. Isso não é verdade, veio. É que muitas pessoas ainda não ficaram sabendo que vieram para falar já. Que, na verdade, a nossa existência toda, a maioria das nossas existências já passadas no planeta, nós tivemos o tempo inteiro o contato com aqueles que já morreram, que trazem, através dos seus ensinamentos, de alguma forma, a compreensão e o entendimento da morte, de como aquela pessoa está. Através do sonho, por exemplo, uma pessoa pode lhe falar como ela está através do sonho. Um parente que você amou, quantos de nós não já tivemos uma experiência dessa? Um ente querido que aparece para a gente e vem e fala para a gente, olha onde eu estou, o que é isso? Isso daí não é um sonho. O sonho, nesse caso, ele é uma vivência dos espíritos. Então, quando você adormece, seu espírito se liberta e aí se encontra com os espíritos que estão desencarnados. Isto é, essa ligação é uma ligação direta. Então, por isso é determinado que todos nós somos médios, porque nós estamos intermediando
entre o plano espiritual e o plano físico. E aí, então, voltando para a questão da morte, né? O que difere o tipo de morte um de outro? Aqui no livro, né, capítulo 1 desse livro aqui, o título é A Transição. Tem algumas perguntas e algumas respostas que Kardec fala, né, com espíritos que explicam para ele como foi o seu momento da morte. Mas, evidentemente, que nós não temos o tempo hábil para ler e estudar esse livro aqui. Mas todos nós temos em casa o livro O Céu e o Inferno e a Justiça Divina. É imprescindível que a gente tenha esse conhecimento para que a gente valorize a vida e compreenda a morte como ela é. Daí então nós vamos seguir o seguinte: o que acontece? Basicamente aqui eles dizem: a morte, né, ela é dolorosa ou ela é tranquila para a criatura de acordo com a vida. Com a vida. Então, quanto menos materializado, mais espiritualizado, o desencarne vai ter uma diferença no acordar. Quando você recobra a sua consciência lá no plano espiritual, tudo vai depender da sua vivência no planeta Terra, aqui na Terra. A sua vivência é quem conta tudo, é quem diz tudo sobre você. Então, o homem materializado, apaixonado pelas coisas da matéria, pela vida material, ele vai ter uma tendência a passar por um estado de perturbação que pode variar de meses a décadas. Isso de acordo com a condição materializada da criatura. Então é assim que acontece. Quanto mais preso à matéria, mais difícil vai ser o desligamento do perispírito para o corpo físico. Por exemplo, no momento da morte, algumas pessoas em 2, 3 horas, o perispírito dele é todinho desligado da matéria. Outras criaturas passam semanas, meses, podem até ver o seu corpo estar sendo totalmente deteriorado e não se desliga simplesmente pela questão material, o limite que a matéria nos leva. Então, a chave, né, da morte está na vida. Como é que a gente vive? Depois dessa transição, desse problema maior do momento, né, que é o desligamento, todas as pessoas vão, né, têm um habitat, assim que sai do planeta Terra, da vida para o plano espiritual, chamado umbral. Eu acho que a maioria de nós já ouviu falar. Que é o umbral? Algumas pessoas imaginam que o umbral é uma cidade, um lugar exatamente material, idêntico ao do planeta Terra, ou o que a gente vive. Não é bem assim. Na verdade, o umbral é uma formação do espírito. Então, cada pessoa com o seu pensamento forma o seu tal umbral, como também forma o seu inferno, o chamado inferno ou céu. Isso tem a ver com a nossa mente. Então, a maioria, porque se parece que o umbral, né, é uma cidade, é um lugar circunscrito, ou seja, que existe. Porque a maioria das criaturas que vivem no planeta Terra vibram ou pensam na mesma sintonia. E aí, por isso, então, essas criaturas começam a formar lugares no plano espiritual, ok? Lugares. E então você vai chegar lá, você vai encontrar cidades boas, tranquilas, lugares formados. Vai encontrar lamaçal, vai encontrar matas tenebrosas, vai encontrar tudo aquilo que você imagina na sua mente, que você forma, que você vibra, você vai transformar aquilo nesse lugar.
Daí então algumas criaturas, alguns espíritos mais necessitados, vêm e nos dizem que estão no inferno, porque elas passaram existências inteiras entendendo que ao fazer o mal, ao não aceitar se transformar, mereciam estar no inferno, ou merecem. Mas isso é uma condição temporária. Por quê? Porque está apenas no pensamento, na vibração da pessoa, do espírito. À medida que ele tirar esse tipo de pensamento, essa vibração, ele vai diretamente para um lugar totalmente diferente e melhor. Não é? Evidentemente que outra ideia de morreu, se transformou, ou como se dizia, morreu, virou santo, né? É uma ideia falsa, né? Inverídica, e que é muito mal para aquele que pensa isso, porque não é a morte que vai tornar você uma criatura melhor. Você morre, adormece o seu corpo físico, desprende e passa a viver no perispírito, sendo a mesma criatura que aqui esteve. A mesma, não muda. O que vai mudar, né? Onde é que nós mudamos as nossas existências, nosso espírito? Aqui no planeta Terra. O velho ditado "aqui se faz, aqui se paga" é extremamente verdadeiro, porque trata-se da desmaterialização, da mudança da criatura má para a criatura boa. É disso que trata. Portanto, a morte, você vai passar a viver do outro lado, à medida que recobrar a sua consciência ou não, você vai viver no outro plano, no plano espiritual, da mesma forma que você estava aqui. A criatura presa à matéria vai sofrer desesperadamente, porque tinha posse de muitas coisas e lá não poderá ter mais posse. Então é aquela criatura que vem para o nosso plano físico, através dos médios, da energia mediúnica, e fica então brigando, lutando contra as pessoas que estão usufruindo dos seus bens, simplesmente porque ela não aceita. Então a vida espiritual dela vai ser um inferno eterno, porque ela vai estar lutando por algo que ela não pode ter mais. O viciado, após o desencarne, procura no vício das outras criaturas a sua satisfação. Então, é assim que é a vida espiritual depois da morte. É uma vida que é uma sequência da nossa vida no corpo físico. A vida no plano espiritual é uma sequência. É como se eu saísse daqui, desse país, e fosse então viver em um outro país. A necessidade de mudança vai ser mais fácil eu perceber no plano espiritual, porque lá o sofrimento daquele que tem algo a pagar é muito maior do que o sofrimento aqui na Terra. Aqui no planeta nós temos o poder do esconder, do dissimular e algumas outras condiçõezinhas que a gente consegue. No plano espiritual nós não temos essa possibilidade, porque o perispírito está mais direto interagindo com o espírito. Não temos o nosso cérebro enganador mais, manipulador. Vamos ser nós olhando para nós diante do espelho e vendo por dentro e não mais por fora. Uma visão realista das condições morais que cada um de nós temos. E é daí que surge uma vida espiritual de sofrimento, né? Claro que
como nós falamos, é um limite, né? Esse limite de tempo de sofrimento no plano espiritual está ligado diretamente à nossa vontade, à nossa força de vontade para mudar a nossa situação. Então, no plano espiritual, quando nos vemos em sofrimento, em prantos, em tristeza, como disse Jesus, em choro e ranger de dentes, então nós olhamos para o alto e percebemos que tem um ser que controla tudo. E aí pedimos ajuda e percebemos que esse ser é maravilhoso, é bom. Ele vai nos ajudar, nos amparar, né? E é isso que a gente precisa fazer quando lá estamos em sofrimento. Mas podemos fazer, né, antes disso, antes de chegar a sofrer, nós já podemos começar. Nós estamos aqui hoje, nesta existência, para mudar essas situações. Já passamos por esse tipo de sofrimento, o qual eu falei aqui, e o qual é falado nesse livro, algumas vezes. E temos hoje aqui a oportunidade de não passar mais por esse sofrimento. Nós temos. Na nossa vivência, hoje nós podemos mudar a situação do nosso amanhã, durante a vida ou depois da morte, ou depois de morrer. É hoje que nós podemos e temos toda a condição para mudar. E para mudar, né, para melhor, é muito difícil, por isso precisamos começar logo. Primeiro, se a chave da nossa mudança, do nosso não sofrer no plano espiritual é a matéria, precisamos urgentemente aprender a valorizar a matéria da forma correta. Não deixar que a matéria nos domine, nos ofusque as nossas capacidades de raciocínio, porque nós precisamos todos os dias da nossa vida saber que estamos hoje aqui e que amanhã podemos morrer. Portanto, todo excesso levado para o lado material vai nos causar dores terríveis depois da nossa morte e também até na nossa vida. Nós sabemos que a matéria em excesso, essa luta, esse sofrimento, essa busca desenfreada, que muitas vezes nós não nos importamos o que nós temos que fazer para conseguir a matéria, isso está matando o nosso espírito, destruindo as nossas capacidades de humanidade. Precisamos rever os conceitos e as coisas, olhar para aqueles que têm menos matéria e ver se a gente não pode dividir e ajudar, porque essa é a forma de transformação nossa. Então, depois da morte, nós poderemos ser melhores se antes da morte a gente se tornar melhor. É isso, né? Então, vamos estudar o livro Céu e Inferno, eu indico para vocês o capítulo 1. Vamos buscar o conhecimento, porque através do conhecimento nós nos libertamos da matéria, daquilo que não é bom. Então, temos essa capacidade, temos essa condição, essa oportunidade, vamos aproveitar. Que Jesus esteja com todos. Muito boa noite. Obrigado.